Olá, pessoal. Nós vamos falar agora sobre a linguagem de máquina do nosso processador. Antes de começar essa parte da aula, antes de começar o conteúdo dessa semana, eu queria recapitular um pouco do que nós vimos e como nós chegamos até esse momento. Então, no primeiro capítulo, a gente viu o que é uma porta lógica, como a gente consegue compor uma porta lógica, como funcionam as portas lógicas. Em especial, a gente viu a porta lógica NAND, quer dizer, nós vimos uma porta lógica e através dela eu consigo criar todas as outras portas lógicas. Então, a gente conseguiu criar alguns mecanismos como circuitos, esses são circuitos que nós temos, e eles têm entradas e saídas. Normalmente a gente vai desenhar esse circuito como caixinhas, certo? E aí a gente viu como construir essas caixinhas com base em alguma especificação. Eu posso ter múltiplas entradas, A, B, C, e vou ter uma saída X aqui, e a gente vai escrever esse X como sendo uma função de A, B e C, onde essa função, na realidade, é uma expressão lógica, e a gente aprendeu a trabalhar com a tabela verdade, e através da tabela verdade a gente consegue extrair aqui. Relembrando um pouco mais de detalhes aí, a gente pega, se a gente consegue descrever textualmente alguma lógica, a gente consegue expressar isso, por exemplo, numa tabela verdade, e da tabela verdade a gente consegue extrair essa função. E, obviamente, a gente usou múltiplas portas lógicas, mas a gente conseguiria converter cada uma delas exatamente na porta lógica NAND. Então, a gente falou isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, a gente já começa a pensar em sistemas, em como representar números e como trabalhar com sistemas de numeração. Então, nós vimos números binários, nós vimos números em complemento de 2, que é uma representação de números sinalizados, né? Então, na verdade, nós vimos números sem sinal e números com sinal. E nós vimos uma das representações, que é a representação que a gente vai usar mais para números sinalizados, que é a representação em complemento de 2. E a vantagem da representação de complemento de 2 é que eu posso usar exatamente o mesmo circuito para fazer a soma do número sinalizado e o não sinalizado, e eu sei que x mais menos x dá zero. Essa é a propriedade principal que nos leva a usar o formato de complemento de 2. E aí a gente viu como fazer operações aritméticas, a gente aprendeu a fazer o somador, a gente aprendeu a complementar e trabalhar com esse somador com mais bits. A gente também viu um pouco sobre o conceito de overflow, quer dizer, a nossa conta gera um resultado que é maior que o número de bits que nós temos. E esse foi um resumo do que a gente viu no capítulo 2. No capítulo 3, a gente já falou sobre memória, sobre registradores. Na verdade, a gente aprendeu a usar uma célula chamada bit, uma célula que é capaz de gravar um bit. Depois, com essa célula, a gente criou um componente que é o nosso registrador. Esse registrador agora, ele passa a ser capaz de guardar um bit, mas ele também tem a propriedade de ter um sinal de load, então ele só guarda o bit quando o sinal de load está 1, ele não guarda o bit em outros momentos. E aí, na sequência, a gente viu também o nosso... Depois que a gente pegou o registrador, a gente viu células de memória como um todo. Então, a gente viu nossa célula RAM, tá? Ok? E aí, com isso, a gente criou vários tamanhos de RAM compondo memórias menores, tá? Ortogonal a isso, a gente viu um pedaço no capítulo 2 e um pedaço no capítulo 3. No capítulo 2 a gente viu um pedaço que era a LU e no capítulo 3 a gente viu o PC, que é o contador de programa. Esses são dois componentes que a gente combina no capítulo 2 e combina no capítulo 3 com dois componentes super importantes para montar o nosso processador. E é um pouco disso que a gente vai falar. Só que se a gente começa a pensar em pilhas, agora a gente vai falar sobre a linguagem de máquina. E a linguagem de máquina, ela quer nos dizer a especificação desse nosso processador, certo? Agora nós estamos falando o seguinte: qual é o processador que eu tenho e como eu vou especificar o que ele vai fazer? Como eu vou converter meus programas em algo que esse processador entenda? Essa é a meta do nosso capítulo de linguagem de máquina, tá? E aí nós temos então, vamos falar sobre linguagem de máquina e depois a gente vai falar um pouco sobre os outros componentes. Então, o que a gente está falando? A nossa intenção por ter uma linguagem de programação é garantir que o nosso mesmo hardware rode múltiplos programas.
é o que nós temos nos computadores hoje em dia. Eu tenho um processador que ele é capaz de rodar múltiplos programas. Mas além disso, nós temos algumas variedades, certo? Então eu tenho um processador, por exemplo, da família Intel, certo? Ou AMD, que a gente fala que é a família x86. Nós temos processadores ARM, que são os processadores que estão no seu celular, tipicamente. Certo? Esse aqui, na realidade, está no seu PC, está no seu computador, né? Ok? Então, nós temos computadores diferentes, processadores diferentes, mas uma funcionalidade muito importante deles é que todos eles são capazes de rodar software. E eu posso ter múltiplos programas para lá. Mas quando a gente começa a falar um pouquinho sobre software, é importante a gente pensar que eu tenho um programa em C, por exemplo, ou em alguma outra linguagem, e eu preciso percorrer um grande percurso até chegar aqui no nosso processador. Tipicamente, a gente vai passar por uma fase aqui no meio, onde tem o compilador. Então, todo mundo sabe o que é um programa em C. O compilador ele vai gerar uma versão aqui em Assembly. E depois a gente vai passar por um outro pedaço que é o montador, que vai gerar o programa executável, certo? Às vezes nós temos mais passos aqui e eu acho que vale a pena a gente pegar um momentinho aqui e fazer mais passos. Eu vou botar uma página em branco aqui para tentar colocar isso aqui como mostrar isso com mais detalhes para vocês. Mas vamos pensar o seguinte, a gente tem o nosso programa em C, certo? Todo mundo já programou em C, então vamos botar aqui. Então nós temos aqui, eu estou escrevendo um código, certo? Eu simplesmente declarei uma variável x e y, depois eu declarei uma z, onde z eu fiz a atribuição é igual a x e y, e aí nós estamos pegando aqui, eu vou fazer, por exemplo, um printf para poder imprimir o resultado do z. Tá? Então nosso programa é razoavelmente simples, e ele precisa ser visto como uma unidade. Então, na realidade, esse aqui é o nosso programa prog1.c. Tá? O que a gente faz com esse cara? O que a gente faz a partir do prog1.c? Normalmente, a gente vai passar por um processo que a gente chama de compilação. Então, a gente vai pegar esse cara aqui e vai mandar para um compilador. E aí é interessante a gente começar a notar que o compilador ele vai gerar um código, que é um código em assembly para a gente. Certo? Esse código em assembly a gente não vai detalhar aqui, é o foco desse capítulo, então eu vou deixar para mostrar a cara dele para vocês um pouco mais para frente. Mas o compilador gera esse código em assembly. Então ele pode ser, por exemplo, um programa chamado prog1.s. Ou em outros lugares eles chamam prog1.asm, por exemplo. Tá? Então, tanto faz aqui, depende da convenção, certo? Qual vai ser o nome. E eu tenho esse cara aqui, e agora o que acontece é que na realidade esse código assembly ainda é um arquivo texto. E por ser um arquivo texto, eu consigo lê-lo, logo o computador não consegue entendê-lo. Então a gente vai passar por um outro pedaço agora, e esse outro pedaço é o que a gente chama de montador. Então aqui em cima, enquanto aqui em cima no nosso código em assembly nós tínhamos uma coisa que um ser humano consegue ler, agora nós vamos ter sequências de zeros e uns. Quer dizer, a instrução em binário. É importante notar que quando a gente fala isso, eu tenho um arquivo que a gente chama em arquivo objeto. Então, na realidade, aqui eu teria o prog1.o.
certo? Que é o arquivo objeto. Ele não necessariamente é um executável nesse momento. O que vai acontecer aqui é que ele não costuma ser um executável. E a gente vai ter que passar por mais um passo, que é o passo de ligação, ou linker, certo? E aí sim, agora que eu tenho o linker, eu vou ter o executável. E aqui tem uma coisa muito interessante que a gente precisa chamar a atenção. Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui é o seu programa, certo? Então ele é uma representação do seu programa e ele é exatamente isso que passou aqui. Pragmaticamente, obviamente, você pegou isso, converteu para cá e trouxe para cá. Mas eu acredito que nenhum de vocês, na vida de vocês, implementou uma função chamada printf, certo? Então, na realidade, quando a gente pegar nesse pedaço aqui, não vai ter printf. Quando a gente pegar aqui embaixo, também não vai ter printf. Então, por que não vai ter? Porque o printf foi implementado em algum outro lugar, por exemplo, num programa chamado printf.c, certo? E esse programa printf.c, aqui que ele vai entrar, ele vai ser fornecido como entrada para o ligador. Ao invés de oferecer um programa chamado printf.c, na realidade oferece ao ligador, múltiplas bibliotecas de uma única vez, certo? Então, a gente oferece aqui uma biblioteca bem grande, com todas as funcionalidades que nós precisamos. O printf está dentro dela. O printf é só um pedacinho dessa biblioteca. E é por isso que a gente precisa do ligador. Então, falar que a gente faz só um montador aqui é meio que pular um pedaço. É claro que se o seu programa é muito pequenininho, você só vai precisar de um montador. Mas os programas reais, eles precisam de uma biblioteca, porque eles precisam de um ligador para gerar um executável. Esse executável você é capaz de rodar no seu computador. Então, esse cara aqui, ele é alguma coisa que você pode chamar, por exemplo, de prog1. E aí, é claro, se você tiver um shell, você pode digitar prog e ele vai executar. Ou se você tiver, por exemplo, num computador Windows, né? E ele também vai executar. Então, assim, nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente pegou o percurso de uma linguagem de programação em alto nível, C nesse caso, depois a gente caminhou para ele para ter uma versão em Assembly, eu peguei o compilador e o compilador gerou o código em Assembly. Na sequência, a gente pegou esse código em Assembly, converteu, certo? Através, no caso de um montador, na versão em binário do código, tá? E aí, na versão em binário que a gente tem desse código, nós vamos trabalhar com o ligador juntamente com uma biblioteca. Para quem está trabalhando com Linux e GCC, geralmente ela chama de glibc, talvez vocês já tenham ouvido falar desse nome. Essa biblioteca ela é usada para poder fornecer funcionalidades básicas da linguagem C para o seu programa. Então você já usou printf, você já usou malloc, você já usou scanf, tudo isso está implementado dentro da glibc. Ele gera um executável e com base no executável, se você tiver no Linux ou no Windows, você consegue rodar o seu programa, tá bom? Então, só para poder dar essa noção, e agora vamos continuar um pouquinho do que a gente estava falando, certo? Aqui a gente já falou, então, o mesmo hardware pode rodar múltiplos programas. Nós temos uma questão de teoria, onde a gente chama atenção da existência de Alan Turing. Ele criou, ele projetou e modelou a primeira, que é chamada de máquina universal de Turing, né? A máquina de Turing é uma máquina teórica, mas que através da especificação dela nós conseguimos demonstrar que uma coisa é computável, uma coisa é executável. Então, é uma máquina teórica, mas ela é capaz de rodar qualquer computação. E nós temos John von Neumann, que ele definiu e criou o conceito de programa armazenado, computador com programa armazenado. Antigamente, o computador, você tinha que, cada instrução, você tinha que dar o comando para ele. E você precisava fornecer isso direto. A partir de John von Neumann, o que aconteceu é que os programas passaram a ser armazenados na memória. E von Neumann é bem conhecido por isso. Existe um modelo arquitetural também que tem o nome dele. A gente está falando aqui somente da parte de programa, conceito de programa armazenado, tá bom?
E aí, como a gente falou do conceito de programa armazenado, vamos pegar aqui e olhar. Tem um pedaço aqui, já que a gente falou de von Neumann, tem uma característica muito interessante que é importante falar, que nós temos dois tipos de arquitetura de computadores, certo? Nós temos dois tipos de arquitetura. Certo? E aí, a gente está focando aqui no que é chamado de arquitetura Harvard. O que que significa? O nosso programa e o nosso dado estão separados. A gente está pegando aqui o programa e o dado e colocando ele separadamente na memória. Aqui está parecendo que é junto, mas a gente vai ver um pouco mais para frente que ele fica separado na memória. Então, nós temos uma das alternativas, a gente pensar como o nosso computador, como o seu celular, como esse computador que eu estou usando aqui agora, eu tenho uma única memória. Essa memória ela vai ter programas e dados intercalados. Aqui parece que o programa está num pedaço, o dado está em outro. Na verdade, não vai ter essa distinção. Por outro lado, o modelo que a gente vai trabalhar aqui nesse processador, certo? No processador nosso da nossa disciplina, é como se eu tivesse duas memórias separadas. A gente vai ver que isso facilita o conceito inicial e pragmaticamente é fácil converter de um em outro, então a gente vai trabalhar com esse modelo separado por enquanto, tá bom? A gente já tinha visto esse diagrama nas aulas passadas, eu já tinha desenhado ele para você, certo? Aqui nós temos a CPU, e a nossa CPU, nós temos a LU aqui, que a gente já desenvolveu a LU. Nós temos registradores, onde a gente vai guardar alguns dados para o nosso computador. Nós temos o nosso conjunto, a nossa memória para guardar dados, e nós temos os programas. Aquele programa em assembly que você foi lá, montou esse programa, passou o link, gerou aquele executável, o executável vai parar exatamente aqui. Além disso, nós temos dois componentes fora do computador, que é o componente, são os componentes de entrada e de saída. Esses dois componentes, eles servem para fazer a comunicação do computador com o mundo exterior. Se você vai ligar um pendrive no seu computador, ele está sendo ligado numa interface de entrada e saída, nesse caso USB. Você tem um teclado, que também é um dispositivo de entrada, você tem um monitor, a sua tela, que ela é tipicamente um dispositivo de saída, mas se você pensar que sua tela pode ser touchscreen também, ela também tem funcionalidade de entrada, tá? Então você pode pegar o seu HD, que ele é um dispositivo de entrada e saída, o seu pendrive, certo? Seu SSD, sua placa de rede. Muitos dos dispositivos hoje em dia começam a ficar cada vez mais como entrada e saída. Algumas poucas exceções, nós temos o mouse, o teclado, que são só de entrada, você não faz volta para ele. Se você olhar um pouquinho mais detalhadamente, o seu teclado você consegue acender o LED e apagar aqueles LEDs de Numlock, Caps Lock, Screw Lock. Então, ele tem um pouquinho de saída e um pouco de sinalização, mas a gente acaba considerando ele só como entrada, porque isso aí é muito pouco de informação. Mas, tipicamente, a maior parte dos dispositivos que você vai usar no seu computador hoje em dia são dispositivos de entrada e saída, certo? Até mesmo o monitor, que era só dispositivo de saída, com o advento de touchscreen, ele ficou entrada e saída também, tá? E aí, como a gente já tinha falado do nosso sistema, da nossa memória, a gente tem que pensar que a memória sempre guarda bits, guarda sequência de bits. E nós estamos interessados aqui, no ponto de vista do nosso processador, cada bloquinho desse de memória tem 16 bits. Então, nós temos 16 bits de largura de memória. E no nosso caso, nós temos a posição 0 da memória, posição 1, 2 e por aí vai da memória de instrução. E a partir de um dado momento, na posição N, eu tenho dados N mais 1, N mais 2 e por aí sucessivamente. A vantagem da gente ter uma memória unificada é porque eu posso ter um programa bem grande que use poucos dados e ele vai caber na memória do processador. Da mesma forma, eu posso ter um programa bem pequenininho que use muitos dados e ele também vai caber na memória do nosso computador, tá bom? Então, esse é o ponto importante de ter essas duas memórias juntas. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente destacou o valor que está na posição de memória 1, certo? E esse valor manda o nosso processador fazer alguma coisa. Como é que ele manda isso? Está codificado nesse número binário aqui, ou o que ele tem que fazer? Esse é o ponto crítico nosso, tá? Então, nesse pedaço aqui em binário, está dizendo explicitamente o que ele tem que fazer, tá? Isso aqui é a instrução atual, certo? Ela está sendo interpretada e ela vai significar alguma coisa. Então, vamos pegar aqui, olha, essa instrução, ela começa com esses 4 bits aqui, e nesse exemplo, não se preocupe com os detalhes por enquanto,
Esses 4 bits significam uma soma. Então, significa o seguinte, eu vou fazer uma soma, tá? E aí, o resto desses bits, todo esse resto aqui, significa o endereço 340. Então, essa operação vai fazer uma soma nesse endereço. Como que eu sei isso? No fundo aqui, o resultado desse slide, a intenção desse slide para vocês é só pensar que eu tenho 16 bits, e esses 16 bits aqui, eles são quebrados em pedaços, no nosso exemplo, 2 pedaços, e cada pedaço tem um significado. Além disso, tem uma coisa implícita para a gente, que é, depois que eu terminar de executar essa instrução, vá para a próxima, execute a instrução da posição 2. Então, esse é o nosso cenário. É isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai entrar em muito detalhe sobre essa codificação, mas nesse primeiro momento, vamos pensar apenas que eu tenho instruções, uma atrás da outra, e essas instruções são decodificadas pelo meu processador, e cada instrução é quebrada em pedacinhos, e os pedacinhos têm seus significados, tá bom? Então, só para voltar aqui, mostrar um pouco de um exemplo de um programa em alto nível, só que aqui, nesse caso, a gente está passando somente o conceito como se fosse um compilador, uma peça só. A gente sabe que ele vai quebrar, acabei de falar para vocês que ele quebra em vários pedaços, ele tem várias fases ali. Mas do ponto de vista dessa disciplina, o importante é que a gente agora tem múltiplas instruções ou dados, e esses caras vão vir parar na memória nossa de programa de dados. Então, desse jeito agora, eu consigo pegar o nosso conteúdo, pegar o que eu tenho no meu processador e avançar e colocar na memória. Só que assim, se a gente agora tivesse que começar a ver, vamos pegar essa instrução aqui. E o que significa essa instrução? Imagina se eu pedisse para vocês agora, vamos programar, pega esse programa, esse soma que tem aqui, certo? A soma que está aqui, ela vai virar uma operação de adição, que vira uma instrução de adição, e agora nós precisamos ter uma codificação explícita para ela em binário. Vamos digitar essa codificação em binário. Isso começa a ficar muito complicado. Se a gente tiver que fazer essa conversão direto, num passo só, de um programa em C no código binário, fica muito complicado. E é justamente para isso que a gente tem o conceito de mnemônicos. O que significa isso? Nesse exemplo aqui, lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma instrução, essa instrução tem 16 bits, e a gente vai quebrar essa instrução em pedaços, e cada pedaço tem um significado. Então, o que vai acontecer? Aqui, no caso, a gente tem o significado do add, então a gente sabe que uma sequência 1, 0, 1, 1, nesse exemplo aqui, significa add, quer dizer, significa que eu quero fazer uma soma, tá? E depois nós temos 2 registradores. Esses 2 registradores, certo? Eles estão representados aqui dentro. Observa que eu tenho 0, 0, 0, 0, 1, 1. Isso aqui é exatamente o número 3, que representa então o R3. E esse cara aqui representa o R2, que é o número 2. Então agora a gente está falando soma R3 e R2. Isso fica muito mais simples, certo? Isso fica muito mais simples. Por outro lado, a gente tem que deixar sempre claro, né? Você escreve isso no seu programa, mas seu computador não entende isso. Ele tem que ser convertido para esse formato em binários de uns e zeros para o seu computador entender. Tá? Então agora nós temos um pedaço que nós entendemos, seres humanos, e outro pedaço que o computador entende, que é o código binário. Tá bom? Ok? E tem uma característica importante que, como todas as outras coisas, é uma forma conveniente. Certo? Então, no caso, o mnemônico é uma forma conveniente e ela tem uma propriedade muito clara que um mnemônico é mapeado num único código binário e um único código binário também vai ser mapeado num único mnemônico. Tá? Então, é bem importante que você não pode pegar o mesmo mnemônico, a mesma sequência ali, no caso aqui a gente já está falando add R2 e R3, e gerar 2 codificações em binário diferentes. Você só vai poder gerar uma única codificação, porque senão ia ficar ambíguo e a gente não ia poder trabalhar com eles. Tá bom? Ok? A próxima coisa é que essa é uma forma bem preparada para o ser humano. Então, ela vai permitir que os seres humanos escrevam numa linguagem simbólica e essa linguagem simbólica é a linguagem assembly. E para poder converter no formato do computador, a gente usa um assembler. Então, deixa eu só preparar aqui. Isso aqui tem um erro bem comum que vocês costumam fazer, então deixa eu chamar a atenção para que não aconteça mais. Então, nós temos assembly é a linguagem. Você programa em assembly,
certo? Assembler é um montador. Você não programa em Assembler, você programa em Assembly, tá? Então, você programa nesse aqui. Esse cara aqui é quem pega esse programa seu e gera o binário. Tá? Só para evitar confusão, quando a gente fala em código assembly, eu falo no código que você escreveu e que vai passar por um assembler, um montador, para poder gerar um código binário. Tá bom? Ok? Além disso, a gente pode elaborar um pouquinho mais e a gente pode começar a colocar mais informações. Então, nesse caso aqui, a gente começa a aparecer uma constante. Então, eu posso ter um campo aqui que ele define uma constante, nesse caso é o valor 1. E eu posso ter um campo que fala para mim, poxa, vai lá e pega um valor que está numa posição de memória. Nesse caso aqui, na posição 129 de memória. Então, se a gente voltar aqui 2 slides para trás, 3 slides na realidade, em algum lugar aqui embaixo ia ter a posição 129. Certo? Então, o que a gente está falando lá? A gente está falando que pegue a posição 129 e some 1, certo? Então, esse é um exemplo. Não precisa se preocupar muito ainda com o significado desse assembly, porque a gente vai trabalhar com ele daqui a pouco, mas, em linhas gerais, esse cara aqui está falando. Pega esse cara e incrementa ele. E muitas das vezes, escrever main 129 é muito mais complicado para a gente já está tentando facilitar a vida do programador. Então eu posso declarar uma variável e do ponto de vista do montador, a gente fala que eu tenho uma variável chamada index. Em algum lugar a gente falou index na realidade é, certo? Index é main 129. Observa que eu não atribuí o main 129 ainda. Eu estou falando o seguinte, index é aquela posição de memória. Então, tudo que eu quiser fazer com a variável index, eu sei que ela está na posição 129 e eu vou fazer a operação em cima dessa posição 129. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui foram os primeiros conceitos que a gente tem de assembly. A gente viu um pouquinho do conceito de símbolos, a gente viu a questão do conceito de instrução. Uma instrução tem uma forma que eu, ser humano, nós, seres humanos, entendemos melhor, que é o que a gente chama de mnemônico. E a gente vai ter também uma outra forma, que é a forma onde o computador entende, que é o formato binário. Nesse mnemônico, eu vou ter uma questão, uma versão textual em assembly, como está no exemplo aqui desse slide, chamado add1 main 129, e eu posso definir símbolos como index aqui, para facilitar um pouco mais a nossa vida. Tá bom? Então, desse jeito, a gente consegue ter uma versão que é um pouco mais legível, que é a versão que nós vamos escrever, e uma versão que é o binário que o computador vai escrever. E se a gente tentar trabalhar do ponto de vista do legível, quando a gente começa a colocar mais e mais fatores de legibilidade, a gente acaba criando uma linguagem de mais alto nível. Então, ele é legível, a assembly é legível, é algo para a gente escrever, mas ele não tem código de um nível tão alto quanto as outras formas de programar um computador, como a linguagem C e outras linguagens de alto nível. Falou, pessoal? Então, a gente vai parar por aqui e a gente continua na outra aula.